enraizando as verdades no coração. Porque qual é a ideia desse enraizamento? É os conteúdos que Deus tem colocado dentro de você, que são direções, são nortes, que norteiam a sua vida, mas você não tem conseguido dar andamento. Sabe? Aquela coisa que começa 2 ou 3 dias e termina. Se eu perguntasse aqui, eu não gostaria de ter uma resposta negativa, mas se eu perguntasse aqui, durante essas 3 semanas passadas, quem conseguiu jejuar, não é? 3 vezes na semana, pode ser que alguns tenham feito a semana, uma semana ou 2 e não tenham feito as outras. Exatamente porque nós precisamos, às vezes, enraizar os bons hábitos, enraizar as direções que recebemos de Deus. Recebemos boas direções, entendemos que são direções de Deus, mas por que elas não vão adiante? O que a gente precisa fazer? Precisamos fazer com que elas criem raízes. E também é uma obra do Espírito Santo, o enraizamento. Então, eu entendo que o meu coração é a terra, não é? Eu libero o meu coração para que isso aconteça. A Bíblia diz que a semente cai na terra, e a terra boa, a terra que retém, a terra que recebe, uma terra que se doa, que se abre para receber a semente. É o Espírito Santo quem vai fazer o trabalho, não é? Mas é um trabalho cooperativo, onde eu caminho junto, eu preciso entender qual é o meu papel nisso tudo. Então, enraizando as verdades no coração, nós vamos falar sobre oração aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Não abre não, põe para mim. É melhor Henrique botar aqui para a gente. Zacarias, vou começar com Zacarias capítulo 4. Capítulo de número 4, verso de número 1. Eu quero ler rápido, só para a gente não perder tempo, temos uns bolsos para andar. Diz assim, uma visão de Zacarias, ele tem uma visão, né? O anjo apareceu para ele, e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. Pode seguir, Henrique. Vão até o verso 6. E me perguntou: o que você vê? Respondi: óleo, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Pode seguir, Henrique. Junto a este, 2 oliveiras, e uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? E ele responde, o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: meu senhor, eu não sei. Pode seguir. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Pode seguir, Henrique, deixa eu terminar a leitura. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Será uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça sobre graça. Vai. E novamente veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançarão os fundamentos desta casa, elas mesmas se acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Eu só quero trazer um comentário rápido aqui sobre isso. A resposta aqui da visão de Zacarias já está lá. O candelabro, ele falava do que vertia o azeite, que era a ação, a operação do Espírito Santo, que mantém a lâmpada acesa, que mantém o candelabro iluminado. Mas aqui ele continua falando sobre uma obra que ele havia confiado a Zorobabel, que foi um governador de Jerusalém, não é? E uma obra que estava sendo muito resistida. Zorobabel recebeu uma grande incumbência da administração, da ajuda, o apoio a Neemias, o apoio a Esdras na reconstrução do templo, no restabelecimento da lei. Estava havendo uma grande resistência. E eu acredito que nessa visão, aqui nesse momento, Zorobabel estava talvez desistindo, talvez não conseguindo dar continuidade. A Bíblia diz que havia um para e continua, porque o inimigo avançava, ganhava campo e parava, a obra retrocedia. E aí, dali a pouco, eles começavam de novo, eles recebiam um novo ânimo. E o verso, volta para mim aí de novo, o verso 6. Ele diz assim: me disse, esta é a palavra do Senhor Zorobabel, não é por força nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 7, ele diz, aí, quem és tu ao grande monte diante de Zorobabel? Então está falando de uma grande resistência, algo que um monte ele tem o poder não só de causar desgaste, se você tenta escalá-lo, desgastá-lo, mas também de tapar o teu sol, se você estiver de um lado, né? Fazer uma imensa sombra, impedir que o vento sopre na sua janela e vários outros fatores. O monte pode representar uma enfermidade que vai e volta, pode representar uma dívida que nunca acaba, pode representar um casamento que não desenrola, está sempre com problema, pode representar um filho que está subindo e descendo, um monte de coisa a gente pode ver na ideia de um monte.
Mas ele disse, não adianta você tentar fazer isso com a tua mão, não adianta você tentar fazer isso com o teu braço, que vai continuar assim. Vai continuar assim. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ele diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. É aí que nós entramos. Não é? É aí que nós entramos. Como eu avanço sem uma luta, sem aquela luta que eu penso que é a luta que vai me conferir a vitória. Essa mentalidade tem sido difundida dentro da igreja, que você luta e você combate e você compra. Eu vi o pastor Ivanildo falando aqui sobre o que se prega aí sobre dízimo e oferta, que é o teu dinheiro que compra a bênção, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Uma mentalidade errada faz com que o cristão viva o tempo inteiro como mendigo no pé de uma liderança. Como mendigo. Vai para a igreja pela necessidade. Isso é demoníaco, isso não é de Deus, isso é carnal, isso é humano. Quando eu vou para a igreja por uma necessidade pessoal. Quando eu vou para a igreja, porque eu preciso levar o meu dízimo, senão não ganho, eu preciso estar lá para o pastor me ver, eu preciso estar lá para me sentir bem. É erradíssimo, é erradíssimo. A Bíblia diz que juntos nós somos o corpo de Cristo, separados nós somos membros desse corpo, separados, que eu falo individualmente. Então, onde eu estou, eu sou parte do corpo de Cristo. Então, não me reúno para fazer número, eu não me reúno aqui para mostrar que a igreja tem membros, eu me reúno aqui porque é o corpo de Cristo em ação, eu me reúno aqui para configurar essa visão de Deus na terra e estabelecer aquilo que Deus disse sobre a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. As portas do inferno não vão prevalecer. Então nós vemos a igreja, às vezes, nessa situação de Zorobabel. Tem um monte na frente, ele está tentando, você imagine alguém com um carrinho de mão tentando escalar o monte, tentando arrancar aquele monte do lugar. Na verdade, ele está tirando com o carrinho a terra de um lugar e colocando em outro. Eu não conheço nenhuma pessoa que conseguiu tirar a terra de um buraco e depois colocar ela de volta lá, toda ela. Não consegue. O buraco, parece que o buraco fica menor. Quanto mais você tira a terra, aumenta, o monte aumenta, mas o buraco fica menor. Então, a gente precisa crescer nisso, amadurecer, não é pela minha força. Eu preciso aprender a lutar com as armas de Deus. Eu preciso aprender a lutar com as armas da verdade. Vou usar um termo, não sou muito, favorável, botar a palavra para trabalhar por mim, mas é verdade isso, né? Eu gostaria de ter uma ideia melhor a respeito dessa expressão. Mas é a palavra trabalhando por você. E a palavra trabalhando, de uma certa forma, trabalhando por mim na área onde é dela. Trabalhando por mim em meu favor na área onde é dela, onde é da verdade, onde é do Espírito Santo. É aquele lugar que é dele. Jesus diz que tem um jugo que é dele. Ele diz que tem um fardo que é dele. E tem um jugo que é meu. Ande comigo. Então fala de entrar debaixo do jugo de Jesus. E entrar debaixo do jugo de Jesus quer dizer, Jesus está de um lado e você entra do lado dele. Então tem uma parte que é dele, esse trabalho de cooperação, de ande comigo, aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo olha só, o meu jugo é suave, não é o seu jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo, cara, põe o teu pescoço aqui, porque o meu pescoço está do outro lado. Põe o teu pescoço aqui. E o touro mais velho, ele guia o mais novo. E você vai aprender de mim. E a grande barreira nossa é exatamente essa. Enfrentar, entender isso. Cara, que quando eu baixo a guarda, quando eu descanso, está aí a minha vitória. O Salmo 80 e alguma coisa. Leia depois os 150 salmos lá que você vai encontrar. Em descansardes e repousardes, acha aí para mim, por gentileza. Em descansardes e repousardes estaria o vosso descanso, mas vocês não quiseram. O que ele está dizendo? Quiseram tentar com a vossa própria força. Isaías, é verdade. Isaías, Salmo mas é Isaías 30:15. Salmo diz que, se o meu povo tivesse me dado ouvido, né? Porque eu estou confundindo o Salmo com Isaías. Mas está aqui, ó. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e sossegardes. Gente, conversão
não é, aqui ele não está falando de arrependimento, é muito legal, porque arrependimento é eu compreender que está errado. Mas quando ele vai para a palavra conversão, ele não fala de entender que está errado. Ele fala que o pessoal já sabe que está errado. Só que eles não mudam a direção. Sabe que está errado, mas continuam na direção. Porque arrependimento é você reconhecer que está errado. Eu me arrependi, eu me arrependo, porque eu reconheço que estou indo na direção errada. Então, quando Pedro diz arrependei-vos, entenda que está na direção errada e convertei-vos, mude a direção. Ele diz assim, em mudar a direção, em converter-vos, olha só, e em sossegar, quando você muda a direção, recebeu a direção de Deus, agora eu sei, cara, que eu tenho descanso. Então eu ando tranquilo, eu ando em paz. Eu mudei, eu parei de lutar a minha batalha com a minha própria força, e essa é a direção da batalha, e eu vou agora lutar, eu vou entregar ela na mão de Deus, e Deus vai dirigir a batalha. Cara, isso é extraordinário. Se vocês pensarem junto comigo, vou entrar no esboço já já, né? Se vocês pensarem junto comigo, a Bíblia diz que quando o povo saiu de dentro do Egito, eles foram para um lugar que desviava do braço do mar, daquele golfo do Mar Vermelho. Eles foram para um lugar, saíram do Egito, subiram até um lugar que dali eles atravessariam o deserto, porque a ordem de Deus era Moisés levar o povo para lá. E Moisés entendeu que esse era o caminho. Só que Deus sabia que naquele caminho eles não iam confiar tanto em Deus como precisavam confiar até chegar na Terra Prometida. Havia um tratamento, um propósito todo de Deus dentro disso. Então o que Deus faz? Leva para eles para um caminho de impossibilidade. Impossibilidade para quem? Para eles. Porque Deus disse, não é por aí, eu quero que vocês desçam e vá para frente do mar. Coloca no lugar de impossibilidade, porque naquele lugar de impossibilidade é onde eles reconheceriam o lugar de Deus na minha vida. Tem um lugar de Deus na minha vida que eu não tenho como lutar essa batalha, porque é dele. Eu não tenho como enfrentar essa luta, porque é dele. Então eu fico no meu lugar, no lugar de cooperador, no lugar de ajudante, no lugar de pajem de armas. Você sabe que alguém sabe o que é um pajem de armas? Quem sabe, diga amém. Meu Deus! Sempre os mais velhos. É que Marcos esteve realmente. O Marcos fez academia lá na Antioquia. É que não colocaram o nome dele, porque já tinha o João Marcos lá, então para não misturar, mas estava lá Paulo e Marcos. Então, o que é um pajem de armas? É alguém que carregava as armas do guerreiro, que andava junto, que vinha depois dele. Era esse cara. Esse cara estava tão arriscado na batalha quanto o próprio guerreiro. Então, um pajem de armas ele carregava. Por exemplo, quando o gigante foi lutar com Davi, alguém carregava a lança dele. Alguém estava transportando a lança do gigante. Então, um pajem de arma é esse cara. Então, o que é que eu tenho que ser para o Espírito Santo? Esse pajem de armas. Esse cara que entrega a arma na mão dele. Se você ler lá Efésios capítulo 6, no revestimento da armadura de Deus, no verso 16 diz assim, tomando a espada da justiça, a verdade, que é a espada do Espírito Santo. A espada do Espírito Santo. Põe para mim, Henrique, Efésios aí, por gentileza. Põe aí. Então, vocês verem aí, estarem sossegados. Depois a gente volta para o verso 15. Mais para frente a gente não esboça. Não é? Põe aí Efésios 6, 16. Acho que é o verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé com o qual vocês podem apagar o tazo inflamado do maligno, no verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada de quem? De quem? Vocês estão... a letra minúscula ou maiúscula? Representa quem é o Espírito? É o seu ou de Deus? Isso aí, gente. Você toma a espada do Espírito. Qual que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Então você é o pajem de armas dele. Ele quer lutar as suas batalhas, mas você tem que levar as armas. O meu e o teu trabalho de cooperação. É aí que nós não entendemos. Porque aí nós acostumamos o campo de Deus. Sabe quando eu e a minha esposa, nós viajamos agora, fomos para a Bahia. Ela esteve do lado, ali me ajudando no GPS. Então, nós fomos daqui para a Bahia, lá para o Nordeste,
dirigindo juntos. Uma hora eu dirigia, outra hora ela dirigia. Uma hora eu estava no volante. E ela, claro, ela descansava, dormia. Podia dormir. Porque eu estava no volante. E o trabalho dela era estar ali do meu lado. Quando eu precisasse, ela despertar. Às vezes, gato, eu quero água. Aí ela pegava lá e me dava a água. Gato, ó, pega ali o amendoim, porque mastigar amendoim é bom, porque nós viajamos a noite inteira. Eu gosto de viajar à noite. Pega ali o amendoinzinho e eu gosto de ali ficar mastigando o amendoim, porque circula o sangue, faz tudo isso, embora eu não estivesse com sono, mas é legal. E quando ela estava dirigindo, que era somente o dia, porque eu não deixo ela dirigir à noite, eu dormia. E ela queria água. Mozinho, pega uma água para mim aí. Aí eu, opa, pegava água. Estava ali sempre na contenção, mas ela estava na direção. Porque aquele banco que tem atrás do volante é para o motorista. E quem está ali deve ser alguém de confiança, porque senão você não pode dar o carro, porque senão você vai ficar dirigindo do lado. Tentando mandar fazer aquela pessoa fazer o que você quer. A pessoa, você vai ficar pisando no freio. A não ser, o carro da Karina, pense uma pessoa, que o carro da Karina tem um freio do outro lado, né? Pense a Karina dirigindo e do outro lado alguém que não consegue, que não confia nela. Você está entendendo, gente, que tem um lugar na minha e na sua vida que tem que ser de Deus. É Ele que vai, Ele coloca projetos no seu coração e você não consegue dar andamento. Por quê? Porque está como Zorobabel. Está como Zorobabel, querendo tomar a direção. Mas, pastor, espera aí, como é que eu mantenho a comunhão? Aí está uma outra coisa que é muito importante. Porque a Cláudia dormindo do meu lado ali, enquanto eu estava dirigindo, mesmo dormindo, ela estava conectada comigo. Ela sabe, por exemplo, o que eu gosto de fazer na viagem. Ela sabe que nós temos 32 anos juntos. 32 anos conversando, 32 anos, ela sabe o que eu gosto de comer. Então a gente vai viajar, de mozinho, não vai comprar o amendoim? Não vai comprar aquela, tem uma bananinha, sabe, aquela bananinha sem tem uma bananinha também que é legal. Ela já prepara a marmita para mim. Porque temos um tempo de comunhão, temos um tempo juntos. Então, quando ela descansa, até o descanso dela tem um sono ali, eu fico do mesmo jeito, eu deito ali do lado, sei que ela anda devagarinho. Então, cara, quando está devagar, deu qualquer movimento, eu abro um olho, fecho de novo, porque eu sei como ela dirige. Ela vai devagarinho, então ela não tem movimentos bruscos. Se tem um movimento brusco, não é dela. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, esse relacionamento que foi tecido por anos, ele produz um resultado agora. E qual é o nosso problema? Essa construção de relacionamento. A igreja tem enfrentado um grande problema de relacionamento com a verdade. Ou seja, acreditar que a verdade é de fato a verdade de Deus, que é assim que Deus quer. Então, o que acontece? Está dentro da igreja, mas está lutando as próprias batalhas. Está enfrentando os próprios duelos, porque não quer abrir mão, sabe, abrir mão do controle para entregar o controle para ele. Mas quando eu abro mão do controle, pastor, eu devo ficar dormindo? Não, aí ele te dá uma outra direção. Ele vai te dar uma outra direção. E é nesse momento onde eu vou ocupar o lugar. Você imagine que se uma mulher tem um casal dentro de casa, a mulher, a esposa não trabalha fora, trabalha em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. E o marido trabalha fora. Aí, quando ele chega em casa, ela dá todas as coordenadas para ele fazer lá no trabalho, mas a casa ficou bagunçada. Não fez nada, mas ela dá todas as coordenadas lá no trabalho. O que é que vai acontecer? Um dos espaços vai ficar vago, um dos espaços vai ficar sem manutenção, sem cuidado. Vai ficar incompleto o sucesso dessa família. É isso que muitas vezes nós temos feito com Jesus, né? Sucesso incompleto. Vamos aqui para uma outra passagem que eu quero também. Deixa eu ver aqui qual que é. Só para vocês terem no coração. Não, vamos, depois eu vou, vai para o próximo texto, próxima palavra, pode tirar, Henrique. Então vamos aqui entrar aqui no nosso enraizamento. O grande problema das pessoas dentro da igreja é exatamente o fazer não é exatamente o fazer boas escolhas. Porque estar na igreja é uma boa escolha. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos não é o fazer boas escolhas. Você sabe que estar aqui é uma bênção?
E a gente sabe o que é certo. A mesma situação que Deus fala lá em Isaías 30:15. Em vos converterdes. O problema não é saber que está errado ou certo. A maioria de nós sabe o que é certo e sabe o que é errado. A maioria. Nós temos aprendido e recebido verdades aqui extraordinárias, gente. E não só a gente. Está aí muitos bons homens de Deus ensinando verdades claras. Então o problema não é entender, o problema é mudar a direção. É receber direção e colocar em prática. É a prática dessas direções. Então, não é fazer a boa escolha, estar aqui é uma boa escolha, mas eu preciso acreditar no que a Bíblia diz. Eu preciso colocar isso na prática. E aí é que entra uma das grandes vitórias da igreja. Quando eu ponho em prática, Jesus diz, né? Aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, eu vou mostrar quem ele é semelhante. Então Jesus clareia a mente daquele povo que está ouvindo ali, dos seus discípulos e de todos que seguiam. Ele disse, ele é semelhante, o que põe em prática é semelhante ao homem que cavou para construir a casa, cavou bem fundo até encontrar a rocha. É a descrição de Lucas. Até encontrar a rocha. Quando ele encontrou a rocha, ele começa a sua edificação. Ele vai durar. Edificação de longas datas. Ele está construindo algo duradouro, não é algo passageiro, não é algo sazonal. É uma construção eterna para o tempo presente, podemos dizer assim, né? Então não é fazer boas escolhas, a gente já sabe o que fazer. O pastor Ivanildo está trazendo princípios muito ricos para de prosperidade e bênção, gente. Eu disse, caramba, onde estava isso aí? Não é? Deve ser lá, estava lá atrás das cortinas, atrás dos montes de lençóis que ele está desenterrando coisas boas, não é? Aí a gente, pastor, por que eu coloco planos, eu preparo tudo, janeiro está vindo aí, em janeiro eu vou fazer isso, em janeiro eu vou para a academia, em janeiro eu vou para a escola, em janeiro eu vou fazer faculdade, em janeiro eu vou fazer isso, e isso, cara, é o sonho brasileiro, né? O sonho americano, né? O sonho brasileiro, vocês sabiam que nós somos americanos também, né? Só que americanos, como é que é? Sulista, né? É, americano sulista. Porque o pessoal, o sonho americano é o sonho americano, só que do sul, da parte sul, e não do norte. Começar uma coisa e ir até o final. O profeta disse, não despreza os pequenos começos. Não despreza, falou lá para Zorobabel, não despreza os pequenos começos, o início das coisas. Sabe? Aquela coisa que aparentemente é pequena, uma visão pequena, um sonho pequeno, um projeto pequeno. Cara, mas não deu certo, não está dando certo. Espera aí, se ele foi de Deus, foi Deus que colocou no seu coração, rega isso. Rega isso, estuda sobre isso, pensa sobre isso, medita sobre isso, ora sobre isso. Existem pequenos começos que são extraordinários no final para quem continua regando. Jesus disse, a fé é semelhante a se você usar a fé como é um grão de mostarda, tem duas qualidades do grão de mostarda. O primeiro que ele na época era a menor semente que eles usavam para a agricultura. Segundo, que quando ele crescia, ele fazia uma árvore grande que dava sombra para as pessoas e também alimentava os pássaros, não é? Tinha lá uma florzinha que os pássaros gostavam, e além de ter uma folhagem fechada que os pássaros faziam ninhos no meio sobre ela, né? Então não é fazer escolha, é manter essa escolha, enraizar essa escolha. Mas há uma dificuldade a ser vencida, que é o enraizamento dessas escolhas, para que elas se tornem uma ação natural e indispensável em nossas vidas. O enraizamento, cara, para que ela se torne algo indispensável e natural, para que eu não consiga mais fechar essa porta. Não haja mais uma prioridade que se torne prioridade sobre isso. E como nós vemos isso? Coisas que aparentemente são importantes, como, sei lá, eu vou usar o termo daqui, a ceia, né? Ceia do Senhor. Jesus disse, façam isso todas as vezes que se reunirem. Então, na minha cabeça, parece que, da forma que Jesus fala, eu estou falando na minha cabeça, né? Da forma que Jesus fala, a ceia é um cerne do corpo. É um cerne. Essa declaração de comunhão, comungar com o corpo de Cristo, que é essa manifestação, a ativação da fé, restauração das memórias do sacrifício de Jesus, da vitória dele sobre a cruz, da vitória dele sobre o inferno. O sangue, a Bíblia diz que a vida está no sangue. Mas você vê hoje como parece que no dia da ceia, eu não estou muito afim de ir na igreja, não. E eu não coloquei ceia aqui, gente, aos domingos, para todo mundo se ficar vindo para tomar ceia.
para ninguém faltar. Estou falando aqui da importância. Porque uma coisa é medida por cada um, o valor que isso tem para mim. É esses princípios aplicados de valorização, de prioridade. Quando eu entendo que o meu casamento é mais importante do que determinadas coisas, ou de uma certa forma, eu até falei a semana passada lá na Bahia, eu disse assim, estava falando lá para o casal, os pais são hiper importantes, mas quando você casa, eles não são mais importantes do que o seu casamento. Não são mais importantes, porque uma pessoa disse para mim, minha mãe é mais importante e meu pai é mais importante do que o meu marido. Errado. Errado. Seu marido e sua mãe, seu pai não são mais importantes do que a família. Até porque se você colocar seu pai e sua mãe como mais importante do que o seu cônjuge, sabe o que é que vai acontecer? Você vai ficar lutando sozinho pelo seu pai e sua mãe. Mas se o seu casamento for importante, então você tem aí força dobrada, multiplicada, que você vai conseguir levar o teu cônjuge junto com você para lutar pelo seu pai e sua mãe. Então não são mais importantes. A importância de nós entendermos esses princípios fundamentais. Eu não sei o que Sara ia fazer quando Isaac casou, porque Sara foi a mulher que deu à luz com 90 anos. Isaac, o filho da velhice. O moleque foi amamentado até os 12, 13 anos de idade. Né? Ele carregava a mãe no colo, como carregava a mamadeira. Tão grande que já estava. Imagine agora, Rebeca, ele casa com Rebeca, Rebeca vem, Sara viva. Sara ia mandar dentro de casa, cara. Ia mandar na barraca. Quer saber? Eu que sei do meu filho. E o pior, que já estava bem velhinha, já de idade. Pensa essa mulher. Meu Deus, ia ser uma prova na cabeça da Rebeca. Mas vai ler lá o texto. E vocês vão ver. Isaac casou-se com Sara e foi viver na tenda da sua mãe porque ela morreu. Casou-se com Rebeca e foi viver na tenda da sua mãe. E Rebeca consolou Isaac porque Sara morreu. Por quê? A importância de nós entendermos esses princípios que nos dá descanso, que nos traz paz, tranquilidade, que a gente não fica lutando sozinho, né? Mas vamos mais um ponto aqui. Por muito tempo aprendemos que a oração é muito mais uma ferramenta para pedir a assistência de Deus em favor das nossas vidas do que um caminho para a intimidade. Nós passamos muito tempo falando isso, né? Oração é para pedir. Peça. Jesus disse, peça, então eu peço. Por muito tempo. Depois de um tempo para cá, nós próprios, não só a gente aqui, mas eu falo nós, a igreja, começamos a pregar a oração, falar da oração como um caminho de intimidade, de relacionamento. Se vocês pensarem, não faz muito tempo que nós mesmos aqui entregamos para vocês, compartilhamos mensagens aqui sobre uma intimidade sem petição. Não faz muito tempo que a gente faz isso. Posso dizer para vocês que é dos últimos, 5, 6 anos para cá. Mas antes tinha uma força muito grande sobre o pedir. Peça. Jesus disse para você pedir, peça. E nós fomos equilibrando com a intimidade, não é? Cara, a oração não é só para pedir, é para intimidade. Silêncio também é oração. Silêncio na presença de Deus também é oração. É adoração, é onde você encontra Deus no lugar secreto. E a gente tem falado muito disso aqui, né? Mas temos mais uma função que a oração exerce na vida do cristão. Não é apenas pedir, não é só intimidade. Ela produz algo, ela direciona, desenvolve e enraiza as verdades de Deus em nossos corações. E aí você vai entender porque Satanás, o inferno, a sua e a minha carne, a nossa mente, os afazeres, os compromissos e um monte de coisa, às vezes não te impede de ler a Bíblia. Você consegue ler a Bíblia no ônibus, você consegue ouvir a Bíblia em áudio, você consegue, está espalhado versos bíblicos em tudo quanto é lugar, você consegue ler a Bíblia através de um livro que você gosta, tem lá alguém que mencionou um verso, mas na hora de separar um tempo para a oração, você vai ter sempre um duelo gigantesco. E quando a oração requer um maior tempo, uma maior dedicação, porque existe coisas que são mais importantes do que coisas, e são mais importantes do que coisas, eu preciso de maiores direções. Preciso de maiores detalhes. Eu preciso de maiores revelações. E aí é onde entra a importância da oração na minha vida. Aí é onde entra. Lucas 6, 12, 13, diz que Jesus naqueles dias subiu ao monte para orar,
e passou a noite em oração. Olha só, Jesus sobe ao monte e passa a noite em oração. Você não vai encontrar uma outra expressão dessa a respeito de Jesus ter passado a noite em oração. Você vai encontrar a expressão de Jesus acorda de madrugada e vai orar. Você vai encontrar expressões onde Jesus subiu cedo para orar, mas de madrugada parou de orar, porque foi ter com os discípulos. Mas passar a noite em oração, você vai encontrar nesse texto aí. Você entender a importância do que vem pela frente, do que Jesus tem para fazer pela frente. Aparentemente é enfrentar o inferno, é enfrentar Satanás, é enfrentar demônios, é parar. Não, não é. São escolhas que ele precisa fazer, que vão prolongar o seu propósito, que vão eternizar o que ele tem que fazer, o que ele veio fazer, que vai deixar a raiz enraizado aquilo que ele veio para fazer a sua missão. Então Jesus passa a noite em oração. E a Bíblia diz que pela manhã, vamos lá, ó, e quando já era dia, então ele começa, ele ora a noite inteira, e de manhã, quando o dia amanhece, já era dia, ela era considerada a primeira hora, que é 6 da manhã, Jesus agora vai fazer o que tem que ser feito. Porque ele sabe que aquelas escolhas que ele ia fazer significava a vida dele, a continuidade do que ele veio fazer. Ele tinha entendimento do seu propósito. Ele tinha 3 anos ali, a partir daquele momento, 3 anos e pouco, para decidir todas as coisas e deixar raízes fincadas que não iam nunca mais ser esquecidas. Como resultado disso, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então, a intensidade da oração de Jesus dizia qual era o tamanho do compromisso e do propósito que ele tinha. Não é? Está aqui voltando. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12. Por que ele precisava? Escolha. A quem também deu o nome de apóstolos. Espera aí. Escolheu 12 a quem também deu o nome de apóstolos. Quando você vai ler o texto, voltando para o texto, você vai ver que todos os discípulos já estavam seguindo Jesus. Jesus não saiu agora chamando de um a um, de porta em porta. Não. Já tinha uma multidão seguindo Jesus. Agora Jesus, no meio dessa multidão, eu tenho aqui 20 pessoas, 30 pessoas, eu preciso escolher 4 pessoas que vai me ajudar numa determinada área. E eu conheço todos vocês, tenho afinidade com todos vocês, mas eu preciso de pessoas específicas para me ajudar e fazer avançar aquela área. Eu preciso de 4. Todo mundo para mim é importante. Tem a questão de afinidade, tem a questão de relacionamento, tem a questão de, de proximidade, tem a questão de dificuldade de relacionamento. Tudo isso conta. E agora eu posso fazer de cara, vou chamar o Jack, o pastor Ivanildo e o Rodrigo são barbudinhos, a gente combina mais, não vamos gastar dinheiro com um barbeador, nem com pente. Vou chamar o Marcos, o Ivanilson, o Marcos, que são mais velhos e a gente não vai ter problema com a juventude. Bom, Jesus sabia que o que ele iria escolher naquele dia não apenas enraizaria o seu propósito, mas também seria como ferramenta de Deus para causar transformação na vida dele, para ele cumprir eternamente o que ele veio destinado. Vemos o que Jesus não usou a oração apenas para receber direções. Ela também fortaleceu a sua mente na vontade de Deus para ser capaz de fazer escolhas sem a influência da vontade humana. Sem qualquer influência da vontade humana. Questão de relacionamento. Se a gente for escolher pessoas para estar com a gente, no natural a gente só escolhe as pessoas que estão dentro do campo de afinidade. Quem é que quer uma pessoa que resiste às suas ideias? Andando com ele. Quem é que quer uma pessoa como Judas? Andando com ele. Que a mulher vai derramar o frasco lá e diz, para que tudo isso? Para que gastar esse dinheiro? Quem é que quer uma pessoa como Pedro, cara? Colocando em risco em toda a cidade que vai ter um cara com uma espada na mão enquanto você está falando de paz. Pelo amor de Deus. Quem é que quer um cara como Tomé? Duvidando de tudo.
tentando explicar cientificamente cada milagre. Ninguém quer. Você quer pessoas que digam sim para tudo junto com você. Todos nós estamos sempre procurando pessoas. Por que a gente seleciona grupos para estar? Porque a gente quer pessoas que digam sim para a gente. E o resultado é que a gente não cresce. A gente não cresce. Se você não tem pessoas que batem de frente de vez em quando, você não cresce. Você não para reolhar. Você não se prepara. Paulo diz, é bom que haja entre vocês, como é que é? Conflitos não, é concorrência. Porque os melhores se destacam. Porque quando alguém te confronta numa verdade, você vai estudar mais. Às vezes a gente foi na cidade onde eu nasci, tinha 8.000 habitantes, agora tem só 5. Diminuiu. A cidade está linda, bonitinha, deixaram tudo organizadinho, feito uma casa de boneca. Como não tem boneca, a boneca não se move, então a casa continua bonita sempre. 5.000 pessoas. As pessoas, como vivem só ali, nasceram, cresceram, se criaram ali, elas se sentem extraordinárias na cidade porque são filhas, sei lá, do prefeito. E esquece que o prefeito é prefeito sobre 5.000 pessoas e a cidade não tem mais do que 3.000 votos. Aí você pega uma pessoa daquela e, sei lá, põe numa capital, numa megalópole como São Paulo, e a pessoa fica perdida. Cara, eu vi que eu vivo dentro de uma caixinha. Só estou dando um exemplo, só para vocês entenderem, não é? Só para nós entendermos. Então, quando a oração, ela não tem a função apenas de te dar direção. Ela tem uma multifunção em mim e na sua vida. E para que eu, entenda como Jesus entendeu. Eu não preciso de pessoas que digam sim para mim, porque eu também preciso ser transformado. Eu preciso ser edificado, eu preciso ser amadurecido. Eu preciso aprender a lidar com pessoas diferentes. E a oração é o caminho. Porque é um relacionamento com o Deus que criou todas essas pessoas com diferentes personalidades e características. Pedro não se tornou violento depois que foi escolhido. Tomé não se tornou incrédulo depois que foi escolhido. Judas não se tornou mesquinho depois que foi escolhido. E etc. Você vai ver várias características diferentes daqueles caras que Jesus, depois de uma noite inteira orando, escolheu. Pastor, espera aí, Jesus não sabia? Sabia, ele escolheu sob direção. Ele diz, de mim mesmo eu não faço nada, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Porque ele mantinha essa comunhão com Deus. Ele mantinha essa comunhão com Deus. O período de oração não só refina os relacionamentos em que devemos investir, ele também separa na farmácia da vida o tipo de remédio que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Ele também separa nas prateleiras da farmácia da vida o tipo de remédio que eu preciso para crescer. Você sabe que está cheio de gente que quando senta numa igreja, que a palavra começa a confrontar, ela sai daquela igreja, vai para uma igreja que fala o que ela quer ouvir? É verdade. Paulo disse a Timóteo, haverá dias em que o povo terão comichão nos ouvidos. E eles vão separar, colocar líderes, eles vão escolher líderes que falem para eles o que eles querem ouvir. Porque no lugar em que a palavra incomoda, no lugar que a palavra cutuca, no lugar que a palavra diz, você tem que mudar, eles não querem ficar. Estou fora daqui, estou fora. E na verdade o evangelho é transformação. Poder transformador de Deus em nós, né? Lucas 6:12b, passou a noite em oração a Deus. Não foi 2 horas, não foram 2 horas, foi uma noite inteira. Jesus sabia que aquela escolha significaria o enraizamento e florescimento da sua missão. Por isso, a pressa não era uma das prioridades da oração. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, Salomão diz, não te apresses em sair da presença do rei. Não te apresses em sair da presença do rei. Lá ele está falando literalmente do rei, não é? Para nós, o nosso rei é Jesus. Para nós, o nosso rei é Jesus. Eles não tenham pressa de sair da presença do rei. Permaneça lá. Nós vemos Jesus na hora que tinha que enfrentar aquela batalha no Getsêmani.
Ele ora e quando ele volta, os discípulos estavam dormindo por 3 vezes. Ele diz, cara, vocês não conseguem orar comigo 1 hora? Nós vamos falar disso depois, na próxima mensagem, provavelmente. Eu quero falar desses pontos que a oração traz para as nossas vidas, essas paredes vencidas através da oração. Ou seja, uma oração que inicia, que eu preciso chegar na cozinha, mas eu tenho toda uma trajetória de paredes para ultrapassar para chegar na cozinha. A cozinha é o lugar da comunhão, mas eu preciso enfrentar isso. Você sabe que está cheio de gente aqui na nossa igreja. Tem gente aqui que não consegue passar para a cozinha no final de um culto na comunhão. E eu estou falando só tipificando, na verdade, porque às vezes tem que correr. Mas tem gente que não vai mesmo. De jeito nenhum, nem paga, mas não vai. Não é? E está cheio disso, desse ponto de comunhão, que é o ponto que eu tenho que vencer, eu tenho que me quebrar, eu tenho, cara, que abrir mão para estar lá, eu quero estar junto, é aquele lugar, o santo dos santos, é naquele lugar que eu quero chegar, eu quero estar juntos, e para isso é um caminho de morte, e esse caminho de morte é realizado por meio de um relacionamento em oração com Deus, onde a palavra vai sendo, sabe, aprofundada dentro de mim. A maioria de nós só faz orações de alívio, só queria alguém para desabafar. A maioria de nós é aquela oração de alívio, está apertada e vai lá 5 minutinhos orando, aí levantou, graças a Deus, já orei, graças a Deus, eu orei até no carro. É oração de alívio, sabe o que é isso aí, gente? Estamos carregados de paracetamol em nossas orações, queremos só alívio, mas sem cura. Você sabe qual é o efeito do paracetamol? É só alívio, sem cura. Camufla. Ele diminui a pressão, a temperatura dos vasos sanguíneos e diminui a pressão para que a informação da dor diminua na mente. Isso dura de 4 a 6 horas. Estava falando para a Cláudia, quando uma pessoa toma muito remédio para dor de cabeça, sem procurar a causa da dor de cabeça, é como, sabe aquele, vocês já viram o rebanho de suricato? Que enquanto um está de cabeça baixa comendo, os outros estão, o rebanho está comendo, um está em pé assim, ó, olhando. Marcos sabe, ele sabe. Ele falou que sim. Hã? Obrigado, Davi. Suricato é um bichinho tipo um gambá. Eles andam, parece um coati. É muito bonitinho, né? E ele fica, enquanto o rebanho está ali de cabeça baixa comendo, vigia. Fica lá, ó, paracetamol. Uma pessoa que vive tomando remédio para dor de cabeça sem procurar o problema, é como aquele rebanho que antes de comer mata o vigia. Entendeu? Antes de comer mata o vigia. Ao invés de, cara, a minha cabeça está dando um sinal, preciso encontrar. Mas eu não quero cura, porque provavelmente a minha dor de cabeça é porque eu comi demais. Pode ser que a minha dor de cabeça é porque eu exacerbei em alguma coisa, alguma área da minha vida. A minha dor de cabeça é porque eu não cuidei, sei lá, porque eu calcei um sapato apertado, passei o dia inteiro andando meio manco para me sentir bem no meio da sociedade. Vocês estão entendendo, gente? Sabe o que é que eu vou fazer? Pau nesse suricato. Para de ficar, porque sabe o que é que quando o suricato vê a ameaça, ele faz barulho. Estamos cheios de paracetamol, gente. Buscando orações de alívio. 2 minutinhos aqui, 2 minutinhos ali. Resultado, não recebemos as direções que precisamos. Não refinamos as direções. Fazemos escolhas do nosso próprio coração e não do coração de Deus. Não escolhemos onde devemos estar de verdade. Escolhemos onde queremos estar. Escolhemos onde queremos estar. Está cheio de casamentos que foram realizados dentro da igreja. Estava vendo essa semana, alguém mandou, até aqui, depois da oração, está vindo para casa e o rádio estava ligado. Na hora que eu vim, estava uma mensagem. Na volta, estava um ato profético lá. E a irmã mandou lá para o pastor. Pastor, estou namorando um rapaz na igreja, eu queria saber se é de Deus. Cara, se fosse eu dizia, vai orar, irmão. Vai orar e jejuar. Fica 2 semanas orando e jejuando e falando com Deus, Deus vai falar. Mas infelizmente ele disse, manda a foto e o nome que eu te digo já. Infelizmente. Porque assim que anda, pessoas que se cercarão de líderes que falarão o que elas querem ouvir, gente.
Porque precisa tirar Deus da jogada, precisa tirar aquele jugo, tem que ficar vazio. O lugar de Jesus tem que ficar vazio, porque sou eu no comando. Sou eu sentado do lado e eu dirigindo. Estou no passageiro, mas aqui também tem um volante, um freio, uma embreagem, um acelerador, não preciso de você. Se você quiser dormir, então fica tranquilo. Está aqui, ó, vamos fechar aqui. Isaac orou insistentemente. Fale comigo insistentemente. Fale comigo, Isaac orou insistentemente. Isso aí, por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu. Eu quero fechar com essa frase aí. Quem conhece o seu propósito não se contenta com menos. Quem sabe para que veio, quem sabe por que veio, quem conhece as promessas de Deus, não sai do pé dele até ver as promessas cumpridas. Davi disse: até quando, Senhor? Até quando? E essa deve ser a pergunta que eu e você fazemos para nós mesmos. Até quando? Até quando eu vou gastar mais tempo com a televisão ou com qualquer outra coisa do que com Deus? Até quando eu vou gastar mais tempo com rede social ou com os relacionamentos que não deveriam estar na minha vida do que com Deus? Ou tentando procurar pessoas para me satisfazer, para me realizar. Só me sinto feliz se eu tiver as pessoas que eu acho que devem estar. Até quando eu vou ficar lutando, buscando alegria em recursos, em dinheiro, em viagem, seja lá onde for, quando eu tenho uma fonte. Guilherme pregou aqui uma série, começando e encerrando, na maioria das vezes encerrou quase 100%, na presença dele. Na presença dele. A alegria constante na sua destra. Repouso eterno. Vamos ficar de pé?